Em meio à agitação mundial dos últimos tempos, o cenário geopolítico tem se intensificado. Recentemente, os Estados Unidos enviaram uma frota militar ao Caribe, com navios de guerra, submarinos e milhares de soldados se aproximando perigosamente da Venezuela. A resposta do país latino-americano não demorou, com a mobilização de milhões de milicianos e tropas, dispostos a defender sua soberania a qualquer custo. Embora esses acontecimentos dominem as manchetes e pareçam distantes de nós, a Bíblia nos ensina que esses movimentos não são apenas questões políticas, mas também sinais espirituais e proféticos. Jesus já havia alertado em Mateus 24:6 sobre os tempos turbulentos que viveríamos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. As guerras, como são descritas nas Escrituras, não são algo novo, elas são sinais de algo maior. Em Lucas 21:10-11, Jesus explicou que levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Esses conflitos, como o que envolve os Estados Unidos e a Venezuela, ou as tensões no Oriente Médio e outras regiões, nos lembram que o mundo está caminhando para grandes transformações. Porém, a Bíblia também nos conforta, dizendo que Deus mantém o controle de tudo, mesmo quando as nações parecem estar em guerra constante. Mesmo diante da força de um exército ou da estratégia de generais, a palavra de Deus nos assegura que há um governo soberano e maior que tudo. Como está escrito em Daniel 2:21, ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Assim como o rei Nabucodonosor reconheceu em Daniel 4:35 que todos os moradores da terra são considerados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão. Devemos entender que, por mais impressionante que seja o poder militar de qualquer nação, o Senhor dos Exércitos é o verdadeiro governante de todas as coisas. Isso nos leva a refletir sobre a fragilidade humana diante da soberania de Deus. Em 1 Samuel 17, vemos Davi, um simples pastor, enfrentando Golias, o gigante filisteu. A batalha não foi vencida com espada ou lança, mas com o poder de Deus, como Davi mesmo declarou: o Senhor não salva com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. 1 Samuel 17:47. Da mesma forma, hoje, o poder de armas e estratégias pode impressionar, mas como nos lembra o Salmo 27, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. O verdadeiro poder não está nas armas dos homens, mas no nome do Senhor. Enquanto o mundo se enche de discursos de guerra e destruição, a Bíblia nos chama à esperança. Isaías 2:4 nos oferece uma visão de um futuro glorioso. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Esse é o plano final de Deus: transformar os instrumentos de guerra em ferramentas de paz. Mesmo quando as notícias nos cercam de caos, devemos lembrar que Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9:6. E seu reino é eterno. Diante da instabilidade e dos conflitos globais, podemos ter a certeza de que Deus está no controle. O avanço das tropas americanas na Venezuela, longe de ser apenas uma questão política, é um lembrete de que estamos vivendo tempos proféticos, onde os rumos da humanidade estão sendo moldados de acordo com o plano divino. E, em meio à turbulência, há uma verdade que permanece inabalável: Deus
continua no trono. Ele muda os reis, estabelece reinos e tem o poder de transformar a guerra em paz. Por isso, não precisamos viver com medo, mas com esperança, fixando nossos olhos não nas manchetes do dia, mas em Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus 12:2.